Quando Ricardo Montenegro decidiu negar o próprio filho diante da família e dos advogados, ele acreditou que estava protegendo o sobrenome, a fortuna e o império empresarial que tinha construído durante anos. Camila saiu daquela sala segurando a mão do pequeno Lucas, sem gritar, sem implorar e sem pedir que ninguém acreditasse nela. 8 anos se passaram. E Ricardo continuou vivendo como se aquele menino fosse apenas um problema antigo que tinha desaparecido da vida dele. Só que numa manhã em São Paulo, o Conselho da Montenegro Participações recebeu a notícia de que um novo grupo havia comprado participação suficiente para assumir o controle da empresa. E quando Ricardo entrou na sala, esperando encontrar algum investidor estrangeiro, viu Lucas sentado à cabeceira da mesa, já grande o bastante para olhar nos olhos do homem que um dia tinha dito que ele não era seu filho. A porta da sala de reuniões ainda estava aberta quando Ricardo Montenegro ouviu a voz do advogado atrás dele. Se o senhor assinar, encerra qualquer obrigação de reconhecimento voluntário. Depois disso, a senhora Camila pode procurar a justiça se quiser. Ricardo parou com a caneta no ar. Do outro lado da mesa, Camila segurava a mão de Lucas. O menino tinha 4 anos e não entendia por que ninguém ali falava com ele. Só sabia que a mãe estava apertando seus dedos com força demais. Eu não vim pedir dinheiro, Camila disse. Ricardo não levantou os olhos. Todo mundo diz isso antes de falar em dinheiro. Ela soltou uma risada curta, sem humor, engraçado. Você ficou rico e começou a achar que toda pessoa que chega perto de você quer uma parte. A mãe de Ricardo, Teresa Montenegro, ajeitou o colar no pescoço. Camila, ninguém tá te acusando de nada. Camila virou o rosto na direção dela. Não? Então deve ter sido outra família que me trouxe até aqui para explicar por que meu filho existe. Lucas olhou para a mãe. Mãe, a gente vai embora. A pergunta caiu no meio da sala. Ricardo finalmente encarou o menino cabelo escuro, o formato do queixo. Até a mania de apertar os lábios quando estava nervoso lembravam demais as fotografias de infância que Teresa guardava num álbum antigo. Ricardo percebeu e desviou os olhos. Camila percebeu também. O advogado empurrou o documento alguns centímetros. Senhor Montenegro? Ricardo assinou. Não levou 10 segundos. Camila ficou imóvel, era curioso. Durante semanas ela tinha imaginado aquele momento. Achou que choraria, gritaria, jogaria alguma coisa na parede. Quando aconteceu, não fez nada. Apenas olhou a assinatura, Ricardo Montenegro, bonita, firme, treinada. A mesma assinatura que aparecia em contratos de milhões. Naquele dia, ela servia para negar um menino de 4 anos. Camila se abaixou diante de Lucas e fechou o zíper do casaco dele. Vamos, meu amor. Lucas apontou para Ricardo. Ele não vai com a gente? Ninguém respondeu. Camila levou o filho até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu vou te dizer uma coisa, Ricardo. E presta atenção porque eu nunca vou repetir. Ele permaneceu sentado. Você não precisa acreditar em mim. Mas um dia vai ter que olhar para ele sem uma mesa, sem advogado e sem sua mãe falando no seu ouvido. Quando esse dia chegar, não pergunta por que ele não te chama de pai. Ricardo fechou a pasta. Terminou? Camila assentiu. Para mim, terminou. Teresa esperou a porta fechar. Só então soltou o ar. Você fez o certo. Ricardo ficou alguns segundos olhando para a cadeira onde Lucas tinha sentado. Fez o teste? A pergunta pegou Teresa desprevenida. Que teste? O particular que você disse que ia providenciar? Ela desviou os olhos por menos de um segundo. Não precisava. O histórico dela já dizia tudo. Ricardo encostou na cadeira. Eu perguntei se fez. Teresa abriu a bolsa. Ricardo, você tem uma reunião com os investidores em 20 minutos. Vai mesmo perder tempo com isso agora? Ele não respondeu, o celular vibrou. Uma mensagem da secretária avisava que 2 executivos japoneses já estavam esperando. Ricardo guardou o aparelho. Teresa sorriu. Vai trabalhar. É isso que você sabe fazer. E naquela manhã ele fez exatamente isso. 8 anos depois, continuava fazendo. Às 7h20 de uma segunda-feira, Ricardo Montenegro atravessou o saguão da Montenegro Participações como atravessava todos os lugares que acreditava possuir.
sem olhar para os lados. A empresa ocupava 17 andares de uma torre empresarial em São Paulo. O sobrenome Montenegro aparecia na recepção, nas apresentações de investidores, nas placas de projetos imobiliários e até no instituto beneficente que Teresa insistia em manter com fotografias de crianças sorrindo. Ricardo detestava atrasos. Naquela manhã, estava 3 minutos atrasado. Bom dia, doutor Ricardo, disse o segurança. Ricardo passou o crachá. Bom dia. O elevador fechou. Marcelo Azevedo, diretor financeiro e amigo de Ricardo desde a faculdade, ligou antes que ele chegasse ao 10º andar. Você já está subindo? Tô. Então não entra na sua sala. Ricardo franziu a testa. Por quê? Conselho. Agora, minha reunião com a Nexum é às 8. Cancela. Ricardo olhou o relógio. Marcelo, fala direito. Do outro lado, houve silêncio. Compraram mais ações. Ricardo ficou imóvel. Quem? É justamente isso que a gente ainda não sabe. A porta abriu. Ricardo saiu. Marcelo estava esperando no corredor. Tinha a gravata torta e 2 telefones na mão. Ricardo apontou para um deles. Quanto? Somando as posições fechadas sexta e as confirmadas hoje cedo, 29%, Ricardo riu. Então não controlam nada. Marcelo não riu. Tem procurações de acionistas minoritários. Quantas? 6. Ricardo começou a andar. Quem vendeu? Alguns fundos menores. 2 holdings familiares. E o pacote do Sampaio? Ricardo parou. Otávio Sampaio jurou que não venderia. Jurou para você. Marcelo guardou um telefone. Para quem comprou, aparentemente ele prometeu outra coisa. Ricardo abriu a porta da sala do conselho. 5 pessoas já estavam sentadas. Teresa ocupava a cadeira mais próxima da cabeceira. Mesmo aos 70 anos, ainda entrava na empresa 2 vezes por semana e falava como se o filho fosse um gerente contratado. Finalmente ela disse. Ricardo puxou uma cadeira. Quero a lista completa? Marcelo conectou o notebook à tela. A primeira página mostrava uma empresa pouco conhecida, Almeida Capital Gestão e Participações. Ricardo leu o nome 2 vezes. Nunca ouvi falar. Ninguém aqui ouviu, disse Marcelo. Teresa estreitou os olhos. Almeida? Marcelo percebeu. A senhora conhece? Não. Respondeu rápido demais. Ricardo virou o rosto. Tem certeza? Teresa colocou os óculos. Ricardo, eu conheço centenas de sobrenomes. Marcelo passou para a próxima tela. A holding foi criada há pouco mais de 3 anos. Começou pequena. Investimento em tecnologia educacional, inteligência de dados, softwares de logística. Depois entrou em fundos de infraestrutura. Quem controla? Uma fundação privada e 2 empresas. Quem controla as empresas? Marcelo respirou pelo nariz. É aí que começa o problema. Ricardo apoiou os dedos na mesa. Marcelo, os beneficiários finais estão representados por administradores. Então descobre os donos. A equipe jurídica já está em cima. Ricardo levantou. Não quero a equipe em cima. Quero nome, CPF, endereço histórico, quem dorme com quem e quem odeia quem. Uma conselheira mais velha ergueu a sobrancelha. Ricardo. Ele apontou para a tela. Alguém passou meses comprando pedaços desta empresa sem fazer barulho. Eu quero saber quem. Teresa fechou a pasta. Talvez seja só investimento. Ricardo olhou para a mãe. Você acreditou nisso? Ela sustentou o olhar. Eu disse talvez. Marcelo passou a mão no queixo. Tem outra coisa. Ricardo detestava aquela frase. Sempre vinha antes da parte pior. Fala. Almeida Capital pediu convocação extraordinária do conselho. Para quê? Revisão da presidência executiva. Ninguém falou. Ricardo soltou uma risada baixa. Querem tirar o presidente. Marcelo corrigiu. Querem votar se tiram você. Agora presta atenção nessa parte, porque Ricardo Montenegro podia aceitar perder dinheiro. Podia aceitar uma negociação ruim e até um projeto fracassado. O que ele não aceitava era alguém entrar na empresa da família, usar as próprias regras dele e mandar que se sentasse enquanto decidiam se ainda merecia a cadeira. Se você chegou agora, me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. E aperta inscrever, porque Ricardo ainda nem imagina quem começou a mexer nas peças desse jogo. Ele fechou o notebook de Marcelo. Quando? Quinta-feira, 3 dias. Isso. Ricardo pegou o celular.
Então, em 3 dias eu compro de volta cada voto que eles acham que tem, Teresa falou sem olhar para ele. E se não estiverem vendendo? Ricardo colocou o telefone sobre a mesa. Todo mundo vende, Teresa permaneceu calada. Foi a primeira pessoa naquela sala a perceber que o filho acabava de cometer um erro do outro lado da cidade. Camila Almeida estava preparando pão com queijo quando Lucas entrou na cozinha de meias. Você vai queimar. Ela olhou a frigideira. Não vou. Lucas apontou. Tá saindo fumaça. Camila desligou o fogo. Tá bom. Quase queimou. Você acordou com vontade de irritar sua mãe. Acordei com fome. Lucas tinha 12 anos agora, era alto para a idade, magro, cabelos escuros sempre caindo sobre a testa. Na escola, passava despercebido até abrir a boca. Tinha uma memória assustadora para números e uma curiosidade que deixava professores cansados. Camila colocou o prato na frente dele. Come. Lucas sentou. Marcelo mandou mensagem. A mão dela parou. Que Marcelo? Ele mastigou. Mãe. Camila apoiou as 2 mãos na bancada. Quantas vezes eu já falei para você não acompanhar conversa de adulto? Umas 400. Então 401. Foi você que deixou a apresentação aberta. Na minha sala, na nossa casa, Lucas. Ele levantou as mãos. Tá bom. Camila puxou a cadeira. O que você viu? Que a votação é quinta. E que eles ainda não sabem. Ela estudou o rosto do filho. Não sabem o quê? Lucas sorriu de lado. Quem é você? Camila ficou em silêncio. E não precisam saber ainda. O garoto inclinou a cabeça. Mas vão saber. Quando for necessário, Lucas mexeu no pão. Mãe, eu posso perguntar uma coisa? Você nunca espera permissão. Por que Montenegro? Camila não respondeu. Ele continuou. Você nunca compra ação de empresa porque ficou barata. Nunca. Você fala que empresa ruim barata continua ruim. Eu também falo para você não escutar reunião atrás da porta. Eu não escutei atrás da porta, Lucas. Tá, escutei. Camila empurrou o suco na direção dele. Vai perder a hora. Lucas não tocou no copo. Ele sabe que eu existo? A pergunta veio limpa. Sem raiva, isso foi pior. Camila olhou pela janela. Durante 8 anos. Tinha se preparado para perguntas mais duras. Onde ele está? Por que não veio? Por que não quis me ver? Lucas quase nunca perguntava. Até aquele dia, ele sabe meu nome? Lucas, ele sabe meu nome? Camila voltou os olhos para o filho. Sabia? Quando você tinha 4 anos, Lucas mordeu a parte interna da bochecha, um hábito que tinha desde pequeno. E depois? Depois a gente seguiu nossa vida. Não foi isso que eu perguntei. Camila percebeu o próprio erro. O menino não tinha mais 4 anos. Eu não sei se ele acompanhou alguma coisa sobre você. Lucas assentiu devagar. Tá, Lucas. Eu só perguntei. Ele levantou, pegou a mochila e beijou o rosto da mãe. Hoje você me busca? Tento. Quando você fala tento, vem a dona Lúcia, provavelmente. Então fala para ela não levar aquele bolo de banana. Ela coloca canela demais. Camila riu. Vai para a escola. Lucas abriu a porta. Antes de sair, olhou para trás. Mãe. O quê? Se ele perguntar de mim quinta-feira, não mente. A porta fechou. Camila ficou sozinha. O pão queimado ainda estava na frigideira. Ela desligou um fogo que já estava desligado. Na sede da Montenegro, Ricardo não demorou nem 2 horas para começar a comprar votos. Às 10h15, já tinha falado com 4 acionistas. 2 recusaram. Um pediu tempo. O quarto pediu o dobro do valor de mercado. Ricardo desligou a ligação. Filho da mãe, Marcelo estava sentado no sofá. Eu avisei. Você avisou o quê? Que alguém preparou o terreno. Ricardo serviu café. Otávio. Não atende. Vai até ele. Eu? Você é diretor financeiro. Eu também tenho trabalho. Ricardo entregou o endereço. Agora tem mais. Marcelo levantou. Você sabe qual é seu problema? Tenho vários. Escolhe um. Você acha que mandar é estratégia. Ricardo sorriu. Funcionou 20 anos. Marcelo abriu a porta. Talvez seja por isso que alguém esperou 20 anos para testar. Quando ficou sozinho, Ricardo abriu o relatório da Almeida Capital. Havia pouca coisa pública. A empresa tinha aparecido 3 anos antes, investindo numa plataforma educacional que usava jogos matemáticos. Depois, lucrou com uma ferramenta de análise de estoques vendida a redes varejistas. Ricardo clicou numa fotografia de uma premiação.
Camila estava no fundo, quase escondida. Ele aumentou a imagem. O rosto tinha mudado, o cabelo estava mais curto. A postura mais firme, mas era ela. Ricardo levantou devagar. Ligou para Marcelo. Volta. Eu já estou no estacionamento. Volta agora. 2 minutos depois, Marcelo entrou. Ricardo virou o monitor. Quem é essa? Marcelo aproximou o rosto. Não sei. Você tem certeza? Deveria. Ricardo ampliou. Marcelo ficou olhando. Camila? Ricardo não respondeu. Marcelo olhou novamente. Caramba, quero tudo. Ricardo. Tudo o que ela fez nos últimos 8 anos. Marcelo cruzou os braços. Você passou 8 anos sem querer saber e agora quer tudo até o almoço. É trabalho. Não parece. Ricardo fechou a imagem. Ela aparece numa empresa que está tentando tomar minha cadeira. Parece bastante trabalho. Marcelo sentou. E o menino? Ricardo congelou. Que menino? Marcelo ficou alguns segundos encarando o amigo. Tá de brincadeira? Ricardo abriu outro arquivo. Não começa. Eu estava naquela época, lembra? Não dentro da sala. Mas lembro. Então lembra também que ela não provou nada. Marcelo fez uma expressão estranha. Ela não provou ou você não deixou provar? Ricardo fechou o notebook com força. Você voltou para ajudar ou para fazer análise da minha vida? Marcelo levantou as mãos. Tá bom. Na porta hesitou. Só uma coisa, Marcelo. O garoto deve ter uns 12 agora. Ricardo não respondeu. 12. Marcelo saiu. Pela primeira vez naquela manhã, Ricardo errou a senha do próprio computador. Naquela mesma noite, Teresa Montenegro estava sozinha em seu apartamento quando abriu um cofre pequeno no escritório. Tirou uma pasta. Não havia dinheiro dentro. Só papéis. Um envelope amarelado carregava o nome de uma clínica particular. Teresa sentou. Não abriu, não precisava. Sabia cada palavra. O telefone tocou, era Ricardo. Ela deixou tocar. Depois abriu uma gaveta e retirou uma fotografia Lucas aos 4 anos. Camila não sabia daquela foto. Ricardo também não. Teresa passou o polegar sobre o rosto do menino. Por que você voltou agora, Camila? O telefone tocou novamente. Dessa vez, ela atendeu. O que foi? Ricardo não perdeu tempo. Você sabia que Camila trabalhava com investimentos? Teresa fechou a pasta. Não, tem certeza? Ricardo, você já me perguntou isso hoje. Ela parece ligada a Almeida Capital. Teresa se levantou. Almeida é o sobrenome dela. Eu sei. Então por que parece surpresa? Porque eu não esperava ouvir esse nome depois de tantos anos. Ricardo caminhava pelo escritório. Quero falar com ela. Teresa apertou o telefone. Para quê? Descobrir o que ela quer. Talvez dinheiro. Ele ficou calado. Teresa percebeu tarde demais o que tinha dito. Você sempre achou isso, Ricardo respondeu. Mas se ela tem dinheiro para comprar quase 30% da empresa, alguma coisa não fecha. Não significa que seja dinheiro dela. Eu vou descobrir, Ricardo. Ele esperou. Teresa procurou uma frase, qualquer uma. Não mistura o menino nisso. Ricardo estreitou os olhos. Eu nem falei dele. Teresa fechou os olhos. Do outro lado da linha, Ricardo permaneceu calado. Boa noite, mãe. Ele desligou. Teresa continuou segurando o telefone junto ao ouvido. Só tirou depois de ouvir o sinal repetir 3 vezes. No dia seguinte, Ricardo encontrou Camila antes que ela decidisse encontrá-lo. Ela estava saindo de um prédio na Vila Olímpia quando um carro preto parou junto à calçada. Ricardo desceu sozinho. Camila o reconheceu de imediato. Não mudou o passo. Camila. Ela continuou. Camila, espera. Ela parou diante de uma cafeteria. Você costuma abordar acionista na rua ou é um tratamento especial? Ricardo chegou perto. Precisamos conversar. Precisamos. Sobre Almeida Capital. Então marca com o jurídico. Eu tô falando com você. E eu tô mandando você marcar com o jurídico. Ela fez menção de sair. Ricardo segurou o próprio impulso de tocar no braço dela. Você comprou ações da minha empresa? Camila olhou para a fachada da cafeteria. Quer um café? Ele não esperava. Quero uma resposta. Eu quero um café. Ela entrou, Ricardo foi atrás. Sentaram numa mesa perto da janela. Camila pediu expresso. Ricardo recusou o cardápio. Por que Montenegro? Ela mexeu o açúcar. Porque estava disponível. Não brinca comigo. Camila ergueu os olhos. Você veio até mim sem marcar.
Me seguiu até uma cafeteria e quer escolher meu tom de voz também? Você está tentando me tirar da presidência. Eu, Almeida Capital. Não são sinônimos. Ricardo apoiou os braços na mesa. Você tem participado? Tenho. Quanto? Isso você pode descobrir. Por que fez isso? Camila tomou um gole, porque vi valor, na empresa ou em me atingir. Ela ficou alguns segundos olhando para ele. Você realmente acha que eu movimentaria centenas de milhões só para ver sua cara numa reunião? Ricardo não gostou da resposta porque não parecia mentira. Quanto dessa operação é sua? Ricardo, você nunca gostou de perguntar quando podia mandar. Agora vai ter que aprender. Ele encostou na cadeira. Você mudou, Camila riu. Essa frase é muito confortável para quem não viu os 8 anos no meio. Ele apertou os lábios. E Lucas? O café parou a centímetros da boca dela. Foi pequeno, mas Ricardo viu. Camila colocou a xícara no pires. Não usa o nome dele para conseguir resposta sobre a empresa. Eu só perguntei. Não. Você escolheu o momento. Ele tá bem? Tá. Tem quantos anos agora? Camila ficou imóvel. Você sabe fazer conta, 12. Ela não confirmou, não precisava. Ricardo baixou a voz. Ele sabe quem eu sou? Camila olhou diretamente para ele. Essa pergunta chegou 8 anos atrasada. Camila. Ele sabe. Ricardo desviou o olhar para a rua. E o que você falou? Que você tomou uma decisão. Só isso? O que você queria? Que eu inventasse uma doença. Uma viagem que dissesse que você morreu. Ele voltou os olhos para ela. Eu não tinha certeza. Camila inclinou o corpo para frente. Você tinha medo. Não é a mesma coisa. Para criança abandonada dá na mesma. Ricardo apertou a mandíbula. Eu pedi prova. Ela riu de novo, mas dessa vez sem qualquer traço de humor. Você pediu? Eu disse que faria exame. Não. Sua mãe disse que faria. Ricardo ficou quieto. Camila percebeu. Ela nunca te contou. Contou o quê? Camila observou o rosto dele. Então alguma coisa mudou. Não era alívio. Era cautela. Pergunta para Teresa. Sobre o quê? Sobre o exame que ela disse que não precisava. Ricardo se inclinou. Você fez o teste? Camila pegou a bolsa. Pergunta para sua mãe. Camila, ela levantou Ricardo também. Espera, tenho reunião. Com quem? Camila sorriu. Olha só. O homem que não queria saber nada de mim agora quer minha agenda. Ela deixou o dinheiro sobre a mesa. Ricardo segurou o olhar dela. Você tá por trás da votação? Camila ajeitou a alça da bolsa. Eu vou estar na sala quinta-feira. Isso não responde. É a única resposta que você vai ter hoje. Ela deu 2 passos. Ricardo falou, Lucas vai estar lá? Camila parou. Não virou. Não. Foi embora. Ricardo ficou em pé entre as mesas. A garçonete se aproximou. Senhor, o café dela já foi pago. Ricardo olhou para a nota deixada sobre o pires. Camila tinha pago o próprio café. Só o próprio. Naquela tarde, Ricardo entrou no apartamento da mãe sem avisar. Teresa estava almoçando. Você fez o exame? Ela largou o garfo. Que exame? Não faz isso. A empregada apareceu na porta. Teresa levantou a mão. Pode deixar, Marta. Quando ficaram sozinhos, Ricardo fechou a porta. Camila disse para eu perguntar. Teresa ficou pálida. Você falou com ela? Eu perguntei se fez o teste. Ricardo, isso foi há 8 anos. Sim ou não? Teresa levantou. Você está alterado. Sim ou não? Ela caminhou até a janela. Ricardo seguiu. Mãe, eu fiz o que achei melhor. Ele parou. Foi suficiente. Você fez? Teresa não respondeu. Você fez o exame. Um laboratório fez, é? Ela virou o rosto. Não muda nada. Ricardo deu uma risada incrédula. Se não muda nada, me mostra. Não tenho mais. Você guarda a nota fiscal de 15 anos atrás. Teresa apertou os braços contra o corpo. Não tenho. Ricardo olhou para a porta do escritório. Teresa entrou na frente. Não. Ele ficou imóvel. Aquela única palavra disse mais que todas as anteriores. Ricardo caminhou até o escritório. Teresa segurou o braço dele. Ricardo, escuta. Ele se soltou. Cadê? Você vai destruir tudo. Cadê? Eu fiz por você. Ricardo abriu a primeira gaveta. Todo mundo que mente fala isso. Você estava prestes a fechar a maior fusão da história da empresa. A família daquela mulher já tinha ameaçado sair do negócio se houvesse escândalo. Ricardo abriu outra gaveta. Que mulher? Teresa percebeu que tinha falado demais. Não importa. Que mulher, mãe?
Você nem queria ser pai. A frase fez Ricardo parar. Teresa respirava rápido. Você disse que não podia ter aquilo naquela época. Você disse que sua vida ia acabar. Eu disse que não sabia se era meu. E eu resolvi. Ricardo virou lentamente. Resolveu o quê? Teresa não respondeu. Ele foi até o cofre. Estava fechado. Abre. Não, abre. Essa é minha casa. Ricardo ficou a poucos passos dela. E aquele menino é meu filho. Teresa fechou os olhos. Não disse nada. Ricardo bateu a mão na lateral do cofre. Abre. Ela cedeu, digitou a senha. A porta metálica destravou. Ricardo tirou a pasta. Reconheceu o logotipo da clínica. Abriu, leu a primeira página. Depois a segunda O, resultado parecia pequeno demais, uma linha. Probabilidade de paternidade superior a 99,9%. Ricardo não respirou por alguns segundos. Teresa falou atrás dele. Eu tentei proteger você. Ele continuou olhando o papel. 8 anos. Ricardo, 8 anos. Você não sabe o que estava acontecendo. Ele virou. Eu tinha um filho. Você tinha uma empresa para salvar. Ricardo ergueu o exame. E você escolheu por mim. Teresa perdeu a paciência. Não se faz de vítima. Você assinou aquele documento. Você olhou para a criança e assinou. A frase atingiu onde ela queria. Ricardo baixou a mão. Teresa se aproximou. Eu escondi o exame. Sim, mas quem recusou o menino naquela sala foi você. Ele não conseguiu responder. Porque era verdade. O telefone tocou no bolso. Marcelo, Ricardo atendeu. Fala. A voz do diretor financeiro veio tensa. Temos um problema maior. Ricardo fechou os olhos. Maior que o quê? Otávio Sampaio aceitou conversar. Ótimo. Não é ótimo. Marcelo. Ele disse que não vendeu para Almeida Capital. Ricardo franziu a testa. Então vendeu para quem? Para uma empresa chamada Lá Tecnologia. Ricardo olhou o exame de Lucas. E quem controla? Do outro lado, Marcelo demorou a responder. Esse é o problema. Fala. A empresa está no nome de um fundo criado para administrar patrimônio de menor de idade. Ricardo ficou imóvel. Teresa olhou para ele. Marcelo continuou. O beneficiário se chama Lucas Almeida. Ricardo não respondeu de imediato. Nome de Lucas continuava brilhando na tela do celular, como se Marcelo tivesse acabado de colocar uma arma em cima da mesa. Repete, Lá Tecnologia. O beneficiário final do fundo é Lucas Almeida. Teresa deu um passo na direção dele. Que história é essa? Ricardo levantou a mão, mandando que ela ficasse quieta, quanto essa empresa comprou. Direto, pouco mais de 7%. Só que tem acordo de voto com a Almeida Capital. Quem assinou por ele? Administradores do fundo. Tudo dentro das regras que o jurídico conseguiu verificar até agora. Ricardo olhou novamente para o exame. Um menino de 12 anos não compra 7% de uma empresa desse tamanho. Eu também achei. E? Então fui atrás da Ela Tecnologia. Marcelo fez uma pausa. A primeira plataforma que a Almeida Capital financiou há 3 anos foi criada a partir de um sistema desenvolvido por Lucas. Ricardo sentou na cadeira do escritório da mãe. Teresa não disse nada. Ele tinha 9 anos. Ricardo murmurou. Isso não existe. Existe. O garoto montou uma ferramenta de aprendizagem de matemática. Camila registrou a propriedade. Trouxe gente adulta para transformar em produto e depois vendeu parte dos direitos para uma empresa de educação. Ricardo apertou o telefone. Quanto? Não sei ainda. Mas não é daí que veio todo o dinheiro. A tecnologia foi licenciada depois para análise de previsão de estoque. O algoritmo cresceu. Não imagina um menino sozinho num quarto comprando empresa pelo computador. Não foi isso. Tem profissionais, gestores, fundo, advogados. Só que a origem do patrimônio é ligada ao que ele criou. Ricardo passou a mão pelo rosto. Teresa finalmente falou. Isso é absurdo. Ele olhou para a mãe. O absurdo aconteceu 8 anos atrás. Ela recuou como se tivesse levado uma resposta que não esperava. Marcelo continuou do outro lado. Tem mais. Ricardo quase riu. Claro que tem. Otávio quer falar pessoalmente. Disse que não vendeu porque recebeu mais. Vendeu porque ouviu a apresentação do grupo. Que apresentação? Sobre os problemas da Montenegro. Ricardo se levantou. A empresa não tem problema que justifique troca de comando. Tem margem caindo há 4 trimestres. Controlável.
2 projetos atrasados, controlável, e uma aquisição que você está tentando empurrar mesmo com parecer contrário de risco. Ricardo ficou em silêncio. Marcelo sabia que tinha acertado. Você também votou a favor. Eu votei depois que você disse que, se eu não confiasse na sua decisão, procurasse outro emprego. Ricardo fechou os olhos por um instante, Marcelo. Eu vou dizer porque alguém precisa dizer. Eles não vieram só com dinheiro. Vieram com argumento. Ricardo desligou. A sala ficou quieta. Teresa apontou para o exame na mão dele. Você não pode sair daqui assim. Ricardo guardou o papel dentro da pasta. Assim como? Com culpa. Ele soltou uma risada curta. Você quer escolher isso também? Eu quero impedir que você jogue uma empresa de décadas no colo de uma mulher que passou 8 anos preparando vingança. Ricardo encarou a mãe. Você ainda acha que isso começou com Camila? É óbvio. Não. Óbvio era o que eu achava 8 anos atrás. Ele passou por ela. Teresa segurou a porta. E vai fazer o quê? Correr atrás do menino? Pedir desculpa porque agora ele tem dinheiro? Ricardo parou. A frase doeu porque parecia exatamente o que Lucas poderia pensar. Eu não sei. Então não faça nada. Ricardo virou o rosto. Foi seguindo esse conselho que eu cheguei até aqui. Ele saiu com a pasta. Teresa ficou sozinha no escritório. Por alguns segundos, não se mexeu. Depois foi até o telefone e procurou um número que não usava havia anos. Não ligou, ainda não. Naquela noite, Lucas estava sentado no chão da sala de casa, cercado por folhas impressas. Quando Camila chegou, ela largou a bolsa. Por que você não está dormindo? Porque são 8h40. Para mim parece meia-noite. Lucas levantou uma planilha. Você viu isso? Camila reconheceu o cabeçalho da Montenegro. De onde você tirou? Do material público? Lucas, é público. Ela tirou os sapatos. Você tem prova amanhã. Já estudei. E ainda assim vai dormir. Ele apontou para uma linha. Eles vão comprar a Terra Vista. Camila ficou parada. Talvez. Não faz sentido. Para Ricardo faz. Então ele está errado. Camila deixou escapar um sorriso. Você tem 12 anos. E a conta continua errada. Ela sentou no sofá. Lucas trouxe a folha. A Terra Vista tem terreno, mas tem dívida. Se a Montenegro comprar agora, vai gastar caixa no momento em que os projetos deles já estão atrasados. Camila olhou os números. Conhecia aquela análise. A equipe dela tinha chegado à mesma conclusão semanas antes. Quem te explicou isso? Ninguém. Lucas. Eu li. Você leu o quê? Os relatórios. Camila apoiou a cabeça no encosto. Eu devia ter te dado videogame quando você pediu. Você disse que era caro. Foi meu maior erro. Ele sorriu. Depois ficou sério. Ele vai tentar impedir a votação? Vai, você acha que consegue? Ricardo passou metade da vida convencendo gente a ficar do lado dele. Isso é sim, isso é um talvez. Lucas sentou ao lado dela. Você falou com ele. Camila virou o rosto, como sabe. Você fica apertando a alça da bolsa quando está irritada. Ela largou a bolsa. Agora não tô. Agora ficou pior. Camila olhou para o filho e começou a rir. Lucas acompanhou. A risada durou pouco. Ele perguntou de mim. Ela não desviou. Perguntou. Lucas esperou. E perguntou se você estava bem. Quantos anos tinha? Se sabia quem ele era, Lucas olhou para as folhas no chão. Só agora? Só agora. Porque descobriu que a empresa está ligada a mim? Camila demorou um segundo. Lucas percebeu. Tá, não conclui coisas antes de saber tudo, mãe. Você sempre fala isso. Mas às vezes a conclusão é bem simples. Ela se aproximou. Qual? Quando eu não tinha nada que ele queria, eu não existia. Camila sentiu a resposta antes mesmo de encontrar palavras. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça dele. Eu sei o que aconteceu durante 8 anos. Lucas. Não tô bravo. Ele estava. Só não levantava a voz quando ficava bravo. Era outra coisa que tinha herdado sem saber de quem. Camila tocou no cabelo dele. Você não precisa participar da reunião de quinta. Eu quero. Não. Por quê? Porque você é criança. Sou beneficiário do fundo, continua sendo criança. Os advogados disseram que eu posso assistir acompanhado. Os advogados não são sua mãe. Lucas cruzou os braços. Você prometeu que quando a gente chegasse nessa parte, eu poderia decidir. Eu prometi que você participaria das decisões sobre o que é seu, é meu.
Camila olhou para ele. Era verdade, ela tinha passado anos ensinando ao filho que ninguém deveria tomar decisões sobre a vida dele sem ouvi-lo. Agora a regra estava voltando contra ela. Você vai assistir, ela disse. Mas não vai falar se eu mandar parar. Lucas estendeu a mão, fechado. Ela não apertou. E vai fazer a prova amanhã. Isso só não estava no acordo. Tá agora. Ele reclamou, mas sorriu. Quando foi para o quarto, Camila permaneceu sentada. A vingança nunca tinha sido o plano. No começo, ela só queria pagar aluguel. Depois queria que Lucas tivesse escola boa. Depois queria que a empresa criada em volta da ideia dele não fosse tomada por adultos que enxergavam uma criança e achavam que podiam pagar pouco. O dinheiro apareceu depois, muito depois. E a Montenegro entrou no caminho porque estava vulnerável. Era uma oportunidade real. Também era o sobrenome de Ricardo. Camila nunca fingiu para si mesma que isso não pesava. Só que tinha um detalhe que ninguém conhecia ainda. Nem Ricardo, nem Lucas. Na quarta-feira pela manhã, Ricardo encontrou Otávio Sampaio num restaurante quase vazio. O investidor tinha 72 anos e uma paciência que irritava gente mais jovem. Ricardo sentou sem cumprimentar. Você vendeu. Otávio cortou um pedaço de mamão. Bom dia para você também. Você me prometeu que não venderia. Eu prometi que não venderia para fundo oportunista e vendeu para um menor de idade. Otávio deixou o garfo no prato. Foi isso que te contaram? É mentira? Não. Então, eu não negociei com criança. Negociou com quem? Camila Almeida. Os gestores e uma equipe que sabia mais sobre os problemas da sua empresa do que metade do seu conselho. Ricardo encostou na cadeira. Quanto te pagaram? Otávio sorriu. Menos do que você me ofereceu ontem. Ricardo ficou sério. Então por quê? Porque sua oferta tinha preço. A deles tinha plano. Plano de me tirar, plano de não deixar você afundar a Montenegro comprando a Terra Vista. Ricardo apertou o guardanapo. Todo mundo virou especialista nessa aquisição. Você pediu opinião ao conselho. Quando recebeu uma que não gostou, chamou de covardia. Eu conheço meu negócio. Otávio apontou o garfo para ele. Esse é justamente o problema. Você acha que conhecer uma coisa é o mesmo que ser dono da verdade sobre ela. Ricardo ficou calado. Otávio voltou a comer. Eu vi o menino. Ricardo levantou os olhos. Onde? Na apresentação. Ele estava lava. Falou pouco. Sobre mim? Otávio limpou a boca. Não. A resposta incomodou Ricardo mais do que teria incomodado um ataque. Nem perguntou? Não. Otávio observou o rosto dele. Você queria que perguntasse? Ricardo ignorou. O que ele falou? Eu perguntei por que ele queria colocar patrimônio dele numa empresa cheia de problema. E? Ele disse que empresa com problema pode melhorar. Empresa que acha que não tem problema é que dá medo. Ricardo ficou olhando para Otávio. Ele tem 12. Tem. Isso foi ensaiado. Pode ser. Otávio deu de ombros. Continua sendo uma boa frase. Ricardo se levantou. Eu vou reverter seu voto. Não vai? Quanto? Otávio riu. Você ainda não entendeu. Todo mundo tem número. Foi exatamente o que você disse sobre as pessoas da sua própria empresa durante anos. Ricardo colocou a mão no encosto da cadeira. Otávio continuou. Talvez quinta-feira você descubra que voto também tem memória. Ricardo saiu sem terminar o café. No estacionamento, ligou para Marcelo. Suspende a aquisição da Terra Vista. Silêncio. Você está falando sério? Quero nova análise. Por causa da votação, por causa dos números. Marcelo demorou. Tá. Ricardo abriu a porta do carro. E quero falar com Lucas, agora. Antes de amanhã, Camila vai deixar? Não sei. Então liga para ela. Ricardo olhou para o telefone. Não tinha o número. A ironia seria engraçada se não fosse humilhante. Me manda. Marcelo não respondeu por alguns segundos. Você quer mesmo fazer isso? Quero. Como pai ou como presidente. Ricardo fechou os olhos. Eu ainda não sei. Descobre antes de ligar. Marcelo desligou. Ricardo ficou parado. Pela primeira vez, percebeu que não existia frase certa para aquela conversa. Dinheiro não ajudava. Cargo não ajudava. Nem admitir o exame ajudaria. Porque Lucas tinha 12 anos e 8 deles tinham sido vividos sem ele. Naquele mesmo dia, Teresa finalmente fez a ligação que tinha evitado.
Camila atendeu no terceiro toque. Alô? Teresa reconheceu a voz, mais grave, mais segura. Camila, houve silêncio. Dona Teresa, precisamos conversar. Não, é sobre Lucas. Então menos ainda. Teresa apertou os dedos em volta do telefone. Ricardo encontrou o exame. Camila ficou quieta. Teresa continuou. Você sabia que eu tinha guardado? Eu sabia que você tinha recebido o resultado. Como? Porque a clínica me ligou na época confirmando a entrega. Teresa sentou. E você nunca falou? Eu fui até sua casa. A lembrança voltou tão rápido que Teresa precisou apoiar a mão na mesa. Você não entrou, porque você mandou o segurança dizer que Ricardo estava viajando. Teresa fechou os olhos. Ele estava. Eu descobri depois que estava no escritório, Camila. Para que você ligou? Teresa escolheu cada palavra. Quero evitar que Lucas seja usado numa guerra empresarial. Camila soltou uma risada baixa. Você continua fazendo isso. Isso o quê? Finge que protege alguém quando só está protegendo seu controle. Você acha saudável colocar um garoto diante do pai numa votação para humilhá-lo? Eu não coloquei Lucas em nada. O fundo leva o nome dele. Porque o patrimônio é dele. Patrimônio que você administrou. Com auditoria. Conselho independente e profissionais que você pode verificar. Teresa apertou os lábios. Você quer destruir Ricardo? Não. Não mente para mim. Eu quis durante muito tempo. Teresa ficou em silêncio. Camila continuou. Nos primeiros 2 anos, eu imaginava o dia em que ele perderia tudo. Depois eu precisei trabalhar. Criar um filho ocupa bastante espaço na cabeça. Então, por que a Montenegro? Porque estava mal administrada e disponível. Você espera que eu acredite nisso? Não preciso. Teresa abaixou a voz. Se você fizer Lucas demitir o próprio pai, isso vai ficar nele. Camila demorou a responder. Ele não vai fazer nada que não queira. Ele é criança. Curioso ouvir isso da mulher que decidiu o futuro dele quando tinha 4. Teresa ficou sem resposta. Camila falou antes de desligar. E já que você quer proteger seu neto agora, amanhã não tenta falar com ele sem minha autorização. A ligação terminou. Teresa permaneceu com o telefone na mão. Seu neto. Ela repetiu a expressão em voz baixa. Por 8 anos, tinha-se proibido de usar aquela palavra. Na noite anterior à votação, Ricardo mandou uma mensagem para Camila. Preciso falar com Lucas. Não sobre a empresa. A resposta demorou 40 minutos. Ele não quer falar com você hoje. Ricardo digitou E amanhã? Apagou? Digitou outra vez. Posso perguntar quando ele quer? Camila respondeu pode. 15 minutos depois veio uma nova mensagem. Ele disse depois da reunião. Ricardo releu. Depois da reunião. Como se a votação fosse uma fronteira. Antes dela, ele era apenas Ricardo Montenegro. Depois, talvez fosse um homem sem cargo, tentando conversar com um filho que não o reconhecia. Na quinta-feira, a sala do conselho estava cheia antes das 9. Marcelo organizava documentos. Teresa falava baixo com 2 acionistas. Ricardo entrou às 8h52. Usava o mesmo tipo de terno escuro de sempre. Mas não caminhou até a cabeceira. Parou ao lado da própria cadeira. Quantos votos? Marcelo respondeu sem olhar para ele. Do nosso lado, 43% confirmados. Deles, 45 indecisos. 12. Ricardo assentiu. Dá. Marcelo levantou os olhos. Dá. A porta abriu. Camila entrou primeiro. Terno claro, pasta na mão. Atrás dela vinha um advogado, depois um gestor da Almeida Capital. Lucas entrou por último. Ricardo não estava preparado, sabia a idade. Tinha visto fotografia recente poucas horas antes. Mesmo assim, fotografia não respirava. Não entrava numa sala ajeitando a manga da camisa. Não olhava ao redor, tentando parecer menos nervoso do que estava. Lucas viu Ricardo. Parou por meio segundo. Camila tocou de leve nas costas dele. O menino seguiu. Ricardo não conseguiu falar. Lucas sentou ao lado da mãe. Não disse bom dia para ele. Cumprimentou a mesa inteira de uma vez. Bom dia, Ricardo reconheceu a voz. Não porque já tivesse ouvido. Porque era parecida com a dele aos 12 anos nas gravações antigas que Teresa guardava. Teresa ficou branca. Lucas olhou na direção dela. Camila percebeu. Lucas, essa é Teresa Montenegro. Ele assentiu. Eu sei, Teresa abriu a boca.
Nada saiu. A reunião começou, o advogado explicou a estrutura da votação. A pauta tinha 3 pontos. Suspensão definitiva da aquisição da Terra Vista, reestruturação do Conselho Executivo e permanência de Ricardo na presidência. Ricardo apresentou primeiro. Falou durante 20 minutos, sem gritar, sem ameaçar. Reconheceu queda de margem, atrasos e falhas na integração de 2 operações. Marcelo olhou para ele 2 vezes. Aquela parte não estava na apresentação original. Eu continuo acreditando que a Montenegro tem capacidade para crescer. Ricardo disse. Mas retiro minha defesa imediata da compra da Terra Vista. A empresa precisa revisar caixa e execução antes de uma aquisição desse porte. Otávio Sampaio, conectado por vídeo, sorriu discretamente. Camila não demonstrou reação. Lucas escreveu alguma coisa num caderno. Ricardo viu. Quando terminou, o gestor da Almeida Capital falou. Mostrou números, projetou perdas. Apontou decisões concentradas demais na presidência. Não atacou Ricardo como pessoa. Isso tornava tudo mais difícil de rebater. Depois abriu espaço para perguntas. Um conselheiro olhou para Lucas. Eu queria entender uma coisa. Qual é exatamente o papel do jovem aqui? Camila respondeu. Beneficiário econômico de uma das estruturas acionistas. Nenhuma decisão legal é assinada por ele. O homem insistiu. Mas ele participou da análise. Lucas olhou para a mãe. Ela fez um gesto pequeno. De algumas partes ele respondeu. Quais? Operação e dados de estoque. Você entende os números? Lucas abriu o caderno. Alguns. O conselheiro sorriu de um jeito que Ricardo conhecia. Era o sorriso de adulto prestes a testar criança. Então me explica por que a margem caiu. Lucas ficou alguns segundos quieto. Eu não sei tudo. O homem relaxou, claro. Lucas continuou. Mas quando a empresa cresce, receita vendendo projetos com prazo que a operação não consegue cumprir, receita sobe antes do problema aparecer. Aí o custo vem depois. Marcelo abaixou os olhos para esconder uma reação. Lucas apontou para o relatório. Foi o que aconteceu em 2 unidades. O conselheiro fechou a boca. Ricardo olhou para o menino. Lucas percebeu. Por um segundo. Os dois ficaram encarando. Ricardo não sorriu. Lucas também não. A votação começou às 11h17. Primeiro ponto, aquisição da Terra Vista, suspensa por ampla maioria. Segundo, reestruturação do Conselho, aprovada. Terceiro, permanência da presidência. Marcelo começou a ler os votos. 43% a favor de Ricardo. 45% contra Oz. Dose restantes seriam decisivos. A primeira acionista indecisa votou pela permanência. Ricardo ganhou 4 pontos. A segunda também. Mais 3. 50-45. Teresa soltou o ar. Camila continuou imóvel. Faltavam 5%. O representante de um fundo ergueu a mão. Antes do voto, quero registrar uma pergunta. Marcelo Astil, pode fazer. O homem olhou para Ricardo. O senhor continuará na presidência sob um conselho com poder real de veto sobre aquisições e nomeações estratégicas. Ricardo sabia o que a resposta antiga seria: não. Sua empresa, seu nome, sua decisão. Olhou para Lucas. O garoto estava com a ponta do lápis parada sobre o papel. Ricardo respondeu: sim. Teresa virou rapidamente. Ricardo. Ele não olhou. O representante do fundo consultou 2 folhas. Então, seu voto é pela permanência. Ricardo tinha vencido 55-45. O silêncio durou pouco. Teresa fechou os olhos, aliviada. Marcelo encostou na cadeira. Ricardo continuou olhando para Camila. Ela não parecia derrotada. Isso o incomodou. O advogado da Almeida Capital levantou. Há um último instrumento a ser registrado antes do encerramento. Teresa abriu os olhos. Marcelo franziu a testa. Qual? O advogado entregou uma pasta, uma opção de compra exercida às 10h52, condicionada à aprovação da reestruturação do Conselho. Ricardo ficou imóvel. Opção de quem? Marcelo começou a ler. O rosto mudou. Teresa puxou o documento. Que foi? Marcelo ergueu os olhos para Ricardo. O bloco do Instituto Montenegro. Ricardo virou para a mãe. O Instituto não pode vender. Teresa ficou pálida. Não vendeu. O advogado corrigiu.
A fundação patrimonial vinculada ao instituto tinha opção previamente concedida sobre parte das ações. Por quem? Ricardo perguntou. Ninguém respondeu de imediato. Então uma voz veio da tela. Otávio Sampaio. Pelo seu pai. Ricardo virou. Na tela, Otávio segurava uma cópia de um documento antigo. Teresa levantou. Isso não tem validade. O jurídico já confirmou, Marcelo disse. Ela olhou para ele. Você trabalha para quem? Marcelo respondeu baixo. Para a empresa, Ricardo puxou o documento. A assinatura era de Antônio Montenegro, seu pai, morto 6 anos antes. Uma cláusula permitia que determinada participação fosse transferida caso a família perdesse maioria independente ou caso o conselho aprovasse reorganização de governança. Ricardo leu 2 vezes. Quem tem a opção? O advogado respondeu. La tecnologia. A sala inteira virou para Lucas. Ele baixou o lápis. Ricardo sentiu o golpe. Não era suficiente para transformar Lucas sozinho em dono da Montenegro, mas somado aos acordos da Almeida Capital e ao novo bloco de votos, passava da metade do capital votante. Marcelo calculou 52,4. Teresa se levantou de vez. Isso foi armado. Camila finalmente falou. Foi planejado. Você usou uma cláusula do meu marido morto para tomar a empresa. Eu não conheci seu marido. Então, como encontrou isso? Camila virou para o gestor. Ele respondeu. Due diligence. Teresa riu com desprezo, claro. Uma pasta esquecida cai no colo certo. Lucas olhou para a mãe. Camila ficou em silêncio. Ricardo percebeu. Havia mais coisa, Camila. Ela não respondeu. Como você sabia da cláusula? O advogado interveio. Isso não altera a validade. Eu não perguntei validade. Ricardo deu um passo. Perguntei como ela sabia. Camila fechou a pasta. Seu pai entrou em contato comigo antes de morrer. Teresa perdeu a cor. Ricardo ficou imóvel. O quê? Antônio Montenegro me procurou 6 anos atrás. Meu pai? Sim. Por quê? Camila olhou para Lucas. Depois para Teresa. Porque ele sabia. Ricardo apertou a mandíbula. Sabia o quê? Que Lucas era seu filho. Teresa bateu a mão na mesa. Chega. Todos olharam. Ela apontou para Camila. Você prometeu? Ricardo virou lentamente para a mãe. Prometeu o quê? Camila não respondeu. Teresa percebeu tarde demais. Lucas também percebeu. O menino olhou de uma mulher para outra. Mãe? Camila tocou a mão dele. Depois. Não, a voz saiu mais firme. Todo mundo aqui sabe alguma coisa sobre mim menos eu? A pergunta atingiu a sala inteira. Camila fechou os olhos por um instante. Lucas, seu bisavô. Meu avô. Ricardo corrigiu automaticamente. Lucas olhou para ele. Ricardo ficou quieto. Camila retomou. Antônio descobriu o exame depois. Teresa falou. Ele encontrou uma cópia. Camila encarou a mulher. Você quer contar agora? Teresa mordeu a língua. Ricardo foi até a mãe. Meu pai sabia? Ela não respondeu. Por 6 anos? Ele descobriu 2 anos depois daquela reunião. E não me contou? Teresa apontou para Camila. Pergunta para ela. Ricardo virou. Camila ficou de pé. Antônio quis contar. Então por que não contou? Porque eu pedi que não contasse. A resposta cortou o ar. Ricardo ficou sem reação. Até Lucas puxou a mão da mãe. Você pediu? Camila sentiu. Ricardo riu, incrédulo. Você me acusa por 8 anos e pediu para o meu pai esconder? Não mistura as coisas, como não? Porque quando Antônio apareceu, Lucas tinha 6 anos. Você já tinha passado 2 anos sem procurar. Eu não queria um avô entrando na vida dele só para levar informação até você e transformar meu filho numa crise familiar. Você decidiu por mim. Camila se aproximou. Agora você sabe como é. Ricardo parou. A frase acertou, mas Camila não terminou. Só que tem uma diferença. Eu não impedi você de procurar. Você tinha meu nome, sabia onde eu morava, sabia que existia uma criança. Antônio encontrou a gente em menos de 3 semanas. Você teve 8 anos. Ricardo não respondeu. Lucas levantou. Eu quero sair. Camila pegou a bolsa. Vamos. O advogado tentou falar. A reunião ainda. Meu filho vem primeiro. Lucas caminhou até a porta. Ricardo chamou. Lucas. O menino parou. Era a primeira vez que Ricardo dizia seu nome olhando diretamente para ele. Eu não sabia do resultado. Lucas ficou alguns segundos de costas. Depois virou.
mas sabia que eu existia. Ricardo não conseguiu responder. Lucas abriu a porta e saiu. Camila foi atrás. A reunião ficou suspensa. Ricardo permaneceu parado. Teresa tentou se aproximar. Eu posso explicar. Ele virou. Você explicou durante 8 anos. Seu pai também escondeu. Não coloca ele na frente. Mas é verdade. E você está feliz porque agora tem outra pessoa para dividir a culpa? Teresa endureceu. Eu mantive essa família viva. Ricardo bateu a pasta na mesa. Família. Ninguém falou. Ele apontou para a porta por onde Lucas tinha saído. Você sabia que ele era meu filho. Eu sabia que um escândalo naquele momento poderia destruir tudo. Então era isso? Um cálculo? Sim, Teresa não recuou. Você quer verdade? Era. Eu calculei. Você tinha 37 anos, uma empresa prestes a fechar uma fusão, investidores procurando qualquer sinal de instabilidade e uma mulher aparecendo com uma criança depois que você já estava comprometido com outra família. Ricardo estreitou os olhos. Outra família. Teresa percebeu. Marcelo levantou devagar. Ricardo se aproximou. Você falou isso antes. Não importa. Importa agora. Teresa virou o rosto. Ricardo segurou o encosto da cadeira para não perder o controle. Quem ameaçou sair da fusão? Ela ficou calada. Otávio ainda estava na tela. Foi ele quem respondeu. Os Valença. Ricardo olhou para o monitor. Você sabia? Eu estava no conselho naquela época e ninguém me falou. Otávio soltou o ar. Você sabia que a fusão dependia deles. Não que minha mãe tivesse escondido o exame de paternidade por isso. Teresa interrompeu. Não foi só por isso. Ricardo virou. Ela baixou a voz. Seu pai queria você fora da presidência. O silêncio voltou. Por quê? Porque ele achava que você estava ficando arrogante demais. Ricardo riu sem humor. Pelo menos nisso ele acertou. Teresa apertou os olhos. Se ele soubesse do menino naquela época, teria usado isso para tirar você. Ricardo ficou olhando para a mãe. Então você mentiu para me manter presidente. Eu preservei o que era seu. E tirou o que também era meu. Teresa perdeu a resposta. Ricardo pegou o paletó. Marcelo chamou. A votação da presidência precisa ser refeita porque mudou o bloco de controle. Ricardo parou na porta. Quando? O novo controlador pode convocar imediatamente. Todos olharam para o advogado da Almeida Capital. Ele conferiu os papéis. Pode. Ricardo assentiu. Então faz. Teresa segurou o braço dele. Não. Ele se soltou. Você vai entregar a cadeira para uma criança? Ricardo olhou para ela. Não. Vou descobrir se eu ainda mereço. Saiu. Camila encontrou Lucas no estacionamento, sentado num banco de concreto. Ele estava tentando não chorar. Não conseguiu esconder quando ela chegou perto. Por que você nunca contou? Camila sentou ao lado. Sobre Antônio. Sobre tudo. Eu contei o que você precisava saber conforme foi crescendo. Você disse que ele não quis me reconhecer. É verdade. Mas o pai dele quis. Camila ficou quieta. Ele me conheceu? Conheceu. Lucas ergueu os olhos. Quando? 2 vezes. Eu não lembro. Na primeira você tinha 6. Ele foi apresentado como um conhecido meu. Lucas ficou em pé. Você fez eu conhecer meu bisavô sem saber quem ele era? Lucas. Por quê? Porque eu ainda não confiava nele. E depois? Depois ele voltou. Pediu para criar um fundo pequeno no seu nome. Eu recusei, mas existe. Porque depois ele me mostrou a cláusula da empresa e disse uma coisa que eu não esqueci. Lucas esperou. Camila olhou para as próprias mãos. Ele disse que dinheiro não consertava a ausência, mas talvez pudesse impedir que um dia alguém dissesse que você só tinha direito ao sobrenome quando fosse conveniente. Lucas respirou pelo nariz. Então a cláusula veio dele? Sim. E a compra da empresa? Foi nossa equipe. Anos depois. Quando fez sentido, Lucas balançou a cabeça. Você queria que eu demitisse ele. Camila levantou. Não. Então por que a pauta? Porque Ricardo estava conduzindo a empresa de um jeito ruim. Mas você sabia que era ele. Sabia. Isso não conta? Camila ficou calada. Lucas riu sem humor. Conta. Conta. Ela não tentou escapar. Eu não sou uma máquina, Lucas. Quando a oportunidade apareceu, uma parte de mim gostou. Gostou muito. Ele olhou para a mãe. E agora? Agora você pode tirar seu voto da decisão. Meu voto? Seu fundo pode se abster.
Os gestores têm a obrigação de ouvir sua posição dentro dos limites legais. Lucas sentou de novo. Se eu me abster, ele pode continuar? Talvez. E se eu votar contra? Camila demorou. Ele sai. Lucas ficou em silêncio. Camila tocou no ombro dele. Você não precisa decidir hoje como filho, mas é hoje. Então decide como acionista. Ele olhou para ela. E se os dois forem a mesma pessoa? Camila não tinha resposta. A porta do estacionamento abriu. Ricardo apareceu sozinho. Parou a alguns metros. Camila levantou imediatamente. Agora não. Ricardo assentiu. Eu sei. Lucas olhou para ele. Ricardo não se aproximou. Só vim dizer uma coisa antes de voltar. Camila ficou entre os dois. Ricardo continuou. A votação vai ser refeita. Lucas apertou as mãos. Tá, eu não vou tentar comprar voto, nem usar o conselho para adiar. Camila observava cada gesto dele. Ricardo olhou para Lucas. Se você decidir que eu tenho que sair, eu saio. O menino franziu a testa. Por quê? Ricardo demorou. Porque hoje eu descobri que passei muito tempo achando que ser dono de alguma coisa me dava o direito de não ouvir ninguém. Lucas não respondeu. Ricardo apontou para a porta. Mas eu queria pedir uma coisa. Camila endureceu. Não pede nada para ele. Não é sobre voto. Lucas fez um gesto pequeno para a mãe. Deixa. Ricardo engoliu seco. Depois da reunião, você tinha dito que falaria comigo. Lucas olhou para o chão. Eu disse. Continua valendo. O garoto demorou. Se você não for embora antes, Ricardo assentiu, eu não vou. Voltou para dentro. Camila sentou ao lado do filho. Lucas murmurou. Ele parece menor pessoalmente. Ela quase sorriu. Ele tem 1,85 m. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei. A votação foi retomada 40 minutos depois. Dessa vez, Lucas não voltou para a sala. Ficou numa sala menor com Camila e um dos representantes do fundo. Ricardo apresentou apenas uma frase antes do voto. Eu não vou defender minha permanência com promessa que eu devia ter cumprido antes desta crise. Votem pelo que acreditam que a empresa precisa. Teresa fechou os olhos. Marcelo iniciou a chamada, com o novo bloco acionário. O resultado não demorou. 52,4% pela substituição imediata da presidência. Ricardo Montenegro estava demitido. Marcelo parou de ler, ninguém comemorou. Ricardo tirou o crachá de acesso executivo. Colocou sobre a mesa, Teresa se levantou. Isso é uma loucura. Ricardo pegou o paletó. Não, ela ficou diante dele. Você vai aceitar? Já aceitei. Seu filho acabou de tirar de você a empresa que seu pai construiu. Ricardo olhou para ela. Meu filho não tirou. Teresa apontou para fora. Foi o voto dele. Ricardo aproximou o rosto. Eu perdi a empresa muitos anos antes de ele comprar qualquer ação. Ela ficou imóvel. Ricardo virou para Marcelo. Quem assume interinamente? Eu, até o novo conselho nomear alguém. Boa sorte. Marcelo apertou a mão dele. Você vai precisar também. Ricardo saiu. No corredor, parou diante da sala menor. A porta estava fechada, levantou a mão, bateu 2 vezes. Camila abriu. Lucas estava sentado junto à janela. Ricardo entrou. Camila permaneceu perto da porta. Lucas levantou os olhos. Você foi demitido? Fui. Tá bravo? Ricardo pensou antes de responder. Tô com várias coisas na cabeça. Mas com você, não. Lucas mexeu nos dedos. Eu votei para você sair. Eu sei. Eu podia ter me abstido. Eu sei. Eu não fiz por vingança. Ricardo puxou uma cadeira, mas não sentou. Por quê, então? Lucas pegou uma folha. Era a análise da Terra Vista. Porque você quase comprou isso mesmo, com gente dizendo que era ruim. Ricardo olhou. É uma razão melhor do que muita gente adulta deu hoje. Lucas ergueu o rosto. E porque eu não queria que você continuasse mandando em todo mundo, do mesmo jeito que mandou minha mãe embora. Camila ficou imóvel. Ricardo recebeu a frase sem se defender. Essa também é justa. Lucas franziu a testa. Talvez esperasse discussão. Você não vai falar que eu sou criança? Você é. Então? Então eu devia ter lembrado disso antes de deixar você carregar problema de adulto por 8 anos. Lucas ficou quieto. Ricardo sentou. A distância entre eles ainda era grande. Posso te contar uma coisa. Lucas deu de ombros. Eu descobri ontem que o exame existia. Minha mãe contou. Eu queria dizer que
Se eu soubesse, tudo teria sido diferente. Lucas encarou. Ricardo continuou. Mas seria mentira. Camila levantou os olhos. Eu não sei o que eu teria feito. Naquele dia eu estava com medo. Era arrogante e deixei outras pessoas pensarem por mim porque a resposta delas era conveniente. Lucas apertou a folha. Então você podia ter me negado mesmo sabendo. Ricardo sentiu o peso da própria frase antes de responder. Podia. O menino desviou o olhar. Camila quase interrompeu. Ricardo não fugiu. E é por isso que eu não vou usar o exame como desculpa. Lucas passou alguns segundos olhando a cidade pela janela. Eu não sei o que falar. Não precisa falar. Você quer que eu te chame de pai? Ricardo sentiu a garganta travar. Não. Lucas virou não? Eu queria merecer um dia. É diferente. A porta abriu atrás deles. Teresa entrou sem bater. Camila se levantou. Eu pedi para a senhora não falar com ele. Teresa ignorou, olhou para Lucas. O menino ficou de pé. Você é minha avó? Teresa parou. Por um instante, toda a rigidez sumiu. Sou Lucas observou o rosto dela. Você sabia? Teresa não perguntou o que, sabia, e escondeu. Ela olhou para Ricardo, depois para Camila. Sim, Lucas assentiu devagar. Teresa se aproximou. Eu achei que estava protegendo meu filho. Lucas apertou os lábios. Minha mãe também me protege. Teresa tentou sorrir. Então você entende. Ele balançou a cabeça. Não. O sorriso dela desapareceu. Ela nunca fingiu que eu não existia. Teresa ficou sem resposta. Lucas pegou a mochila. Passou por Ricardo. Antes de sair, parou. Eu falei que conversaria depois da reunião. Ricardo olhou. Falou. Já conversei. Já. Lucas pensou. A gente pode conversar outra vez. Ricardo não conseguiu responder de imediato. Quando você quiser. Lucas saiu com Camila. Teresa permaneceu na sala. Ricardo continuou olhando para a porta. A mãe falou. Você acha que acabou? Ele virou. O quê? Você acha que perder a presidência é o pior? Ricardo estreitou os olhos. Teresa estava pálida de novo. Dessa vez, não parecia raiva, parecia medo. Seu pai não deixou aquela cláusula só por causa de Lucas. Ricardo se levantou. Do que você está falando? Teresa apertou a bolsa contra o corpo. Ele descobriu outra coisa antes de morrer. Que coisa? Ela olhou para a porta, como se temesse que Camila ainda estivesse do outro lado. Se a Almeida Capital abrir os arquivos antigos da fusão dos Valença, eles não vão encontrar só o exame. Ricardo ficou parado. Vão encontrar... O quê? Teresa baixou a voz. Uma assinatura sua. Ricardo ficou parado diante da mãe. Que assinatura? Teresa apertou a bolsa contra o corpo. Da época da fusão. Eu assinei centenas de documentos. Esse não devia ter sido assinado. Ele deu um passo. Fala direito. Teresa olhou para a porta fechada. Os Valença exigiram uma garantia paralela antes de colocar dinheiro na Montenegro. Seu pai foi contra. Eu convenci você a assinar. Ricardo franziu a testa. Garantia de quê? De compra de participação caso a fusão desse errado. Isso era conhecido. Não daquela forma, ela abaixou a voz. A obrigação foi colocada numa empresa fora do balanço principal. Ricardo ficou em silêncio. Agora lembrava uma sociedade pequena, criada durante a negociação. Teresa tinha dito que era apenas estrutura temporária. Você falou que o jurídico tinha aprovado. Tinha. Todo mundo? Teresa desviou os olhos. Ricardo soltou uma risada seca. Claro, não foi fraude. Então por que está com medo de Camila encontrar? Porque a sociedade assumiu uma obrigação que nunca foi apresentada ao conselho completo. Ricardo ficou imóvel. E minha assinatura está lá. Tá. Meu pai sabia? Descobriu depois. Foi por isso que queria me tirar. Teresa não respondeu. Ricardo encostou na mesa. A raiva tinha passado, o que restava era pior. Você usou meu medo de perder a presidência para me fazer assinar? Teresa ergueu o queixo. Eu salvei a empresa. Você salvou seu jeito de mandar nela. Sem aquela fusão, a Montenegro teria quebrado. Talvez, não talvez. Teria. Ricardo encarou a mãe. E por que escondeu do conselho? Teresa apertou os lábios. Porque Antônio teria travado tudo. Então você sabia que ele não concordava. Ele era lento, ele era presidente. E você era meu filho. Ricardo quase respondeu.
Parou, a frase deixava claro o mecanismo inteiro. Teresa sempre chamava de proteção aquilo que fazia pelos outros sem pedir permissão. Com ele, com Lucas, com a empresa. Você não fez isso só por mim. Fiz pela família. Não. Você fez porque precisava ser a pessoa que decidia o que a família podia saber. Teresa endureceu e agora você vai entregar tudo para Camila? Ela já pode encontrar. Então impeça. Ricardo olhou para a mãe. Como? Você conhece os arquivos. Conhece as pessoas. Dá para negociar ou esconder. Teresa não respondeu. Ricardo pegou o celular e ela avançou. Para quem você vai ligar, Marcelo? Não. Ele afastou a mão dela. Essa parte acabou. Ligou, Marcelo atendeu. Você ainda está no prédio? Tô. Quero que você preserve todos os arquivos da fusão dos Valença. Sem exclusão, sem alteração, sem acesso especial para ninguém. Marcelo ficou quieto. Tem alguma coisa que eu preciso saber? Tem. E eu vou contar para o conselho. Teresa fechou os olhos. Marcelo respondeu. Tá. Ricardo desligou. A mãe ficou alguns segundos olhando para ele. Você vai destruir o próprio nome. Ricardo guardou o telefone. Talvez o nome precise sobreviver sem mentira. Teresa riu. Bonito. Queria ver você falando assim 8 anos atrás. Ele recebeu o golpe. Não rebateu. Eu também. Foi a primeira vez que Teresa não encontrou uma resposta rápida. Ricardo saiu da sala. Naquela tarde, Camila recebeu uma ligação de Marcelo enquanto estava no carro com Lucas. Ele pediu preservação total dos arquivos. Marcelo disse, quem? Ricardo. Camila olhou para o filho no banco ao lado. Por quê? Tem um passivo antigo ligado à fusão dos Valença. Ele vai apresentar ao novo conselho amanhã. Camila ficou em silêncio. Você sabia disso? Não. Teresa acha que você está procurando. Agora estou. Marcelo soltou uma risada curta. Imaginei. Lucas olhou para a mãe. Problema? Ela cobriu o microfone. Empresa. Grande. Talvez. Voltou a ligação. Não mexe em nada até nosso jurídico entrar. Foi exatamente o que Ricardo pediu. Camila olhou pela janela. Aquilo não combinava com o homem que ela tinha conhecido 8 anos antes. Ou talvez combinasse com alguém que acabara de perder a cadeira e finalmente tinha menos coisas para proteger. Marcelo, oi. Ele sabia? Pelo jeito, não tudo. E a assinatura? Havia participação dele. Camila fechou os olhos por um instante. Então amanhã a gente vê. Quando desligou, Lucas perguntou. Ele fez coisa errada? Talvez tenha assinado coisa errada. É diferente. Pode ser. Você vai processar ele. Camila olhou para o filho. Eu não decido sozinha. Mas você quer? Ela pensou. Eu quero saber a verdade primeiro. Lucas assentiu. Depois de alguns segundos, perguntou. Ele vai perder dinheiro? Camila quase sorriu. Você está preocupado? Não. Lucas. Só perguntei. Ela percebeu que o filho estava olhando para o celular. A conversa da manhã ainda estava na cabeça dele. Ricardo demitido. A primeira conversa, o exame O pedido para tentar merecer ser chamado de pai. Você não precisa gostar dele porque ele admitiu uma coisa. Camila disse. Eu sei, nem perdoar eu sei, nem odiar porque eu odiei. Lucas virou o rosto. Você ainda odeia? Camila demorou. Não do mesmo jeito. Como é o jeito de agora? Ela apoiou o braço na porta. Agora eu acho que ele fez uma coisa muito ruim e passou anos sem corrigir. Isso não respondeu. Camila riu. Você é insuportável. Você fala isso quando não quer responder. Ela olhou para ele. Agora eu consigo olhar para ele sem querer que a vida dele quebre. Lucas ficou quieto. Mesmo depois de tudo? Depois de tudo. Por quê? Camila pensou antes de falar. Porque ficar esperando alguém quebrar cansa. No dia seguinte, Ricardo voltou a Montenegro sem crachá executivo ou segurança da recepção hesitou. Senhor Ricardo, bom dia. Seu acesso, eu sei. Marcelo tinha autorizado entrada como ex-presidente convocado pelo conselho. A pequena diferença doeu mais do que Ricardo esperava. Ainda assim, esperou o crachá provisório. Subiu. Camila já estava na sala. Lucas não. Ricardo percebeu. Ele não veio. Tá na escola. Ricardo assentiu. Certo. Camila fechou a pasta. Você esperava que eu tirasse ele da aula para assistir investigação contábil? Não. Ótimo. Marcelo entrou com 2 advogados. A reunião durou quase 3 horas.
Os documentos confirmavam uma obrigação paralela vinculada à fusão. Não significava automaticamente crime, mas significava risco financeiro e falha de governança. A assinatura de Ricardo estava em 2 documentos. Ele não negou. Eu assinei. Um conselheiro perguntou: sabia que isso não tinha sido apresentado ao Conselho Integral? Ricardo olhou para Teresa, ela também estava presente. Eu sabia que era uma estrutura fora da operação principal. Não sabia que parte das obrigações tinha ficado sem registro completo no material do Conselho. Teresa interrompeu. Isso é conveniente. Ricardo virou. Conveniente seria eu dizer que não lembro. Você está tentando jogar tudo em mim. Não. Ele apontou para os papéis. Minha assinatura está aqui. Teresa ficou em silêncio. Ricardo continuou. Eu podia ter lido melhor. Podia ter pedido parecer independente. Não fiz porque confiava na minha mãe e porque queria a fusão. Camila observou. Não havia teatro na voz dele. Isso a incomodava de um jeito estranho. Era mais fácil lidar com Ricardo quando ele se defendia. Um dos advogados perguntou a Teresa: a senhora orientou a estruturação? Eu participei. Sabia que Antônio Montenegro era contra. Sabia. E ainda assim avançou? Teresa cruzou os braços, porque ele estava errado. Camila falou pela primeira vez. Esse é o problema. Teresa virou. Não fala comigo como se você entendesse o que era aquela empresa naquela época. Camila não levantou a voz. Eu entendo bastante sobre gente que decide pelos outros porque tem certeza de que está certa. Teresa riu. Você também decidiu por Lucas. A sala ficou mais fria. Camila sustentou o olhar. Decidi várias coisas. E algumas eu faria diferente. Teresa pareceu surpresa. Camila continuou. Mas eu não escondi a existência dele. Não falsifiquei escolha alheia. E quando ele ficou velho o bastante para discordar de mim, eu deixei. Teresa apontou para Ricardo. E olha onde isso levou. Um menino de 12 anos votando para demitir o pai. Camila encostou na cadeira. Não. Levou a um acionista usando o voto dele numa empresa que precisava de mudança. O fato de ser filho dele só torna tudo mais feio. Ricardo baixou os olhos. Teresa respirou pelo nariz. Vocês querem me transformar em vilã. Ricardo respondeu. Ninguém precisa. Ela virou rápido. Ellie se levantou. Você acertou uma coisa ontem. Eu assinei. Eu neguei Lucas. Eu aceitei sua versão porque era confortável. Você não fez tudo sozinha. Teresa ficou imóvel. Então para de me olhar como se eu tivesse destruído sua vida. Ricardo se aproximou. Eu não estou olhando assim. Tá. Não. Ele baixou a voz. Eu estou olhando para você e tentando entender quantas vezes eu chamei de escolha minha uma decisão que você preparou para mim. Teresa segurou a bolsa. Eu te dei tudo. Ricardo assentiu, deu, ela esperou e cobrou obediência como pagamento. A frase ficou no ar, Teresa abriu a boca, fechou, depois pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou para Ricardo. Quando esse menino cansar de você, não vem me procurar. Ricardo ficou parado. Teresa saiu. Camila acompanhou a porta fechando. Era o segundo momento em 2 dias em que Ricardo via a mãe ir embora sem conseguir vencer a conversa. Só que dessa vez não havia satisfação. A reunião terminou com uma decisão que ninguém gostou. Uma auditoria externa seria aberta. Ricardo permaneceria fora de qualquer função executiva enquanto o processo fosse analisado. O novo conselho também congelaria qualquer distribuição extraordinária ligada à antiga fusão até entender a exposição. Camila esperava algo mais rápido. Não veio. E foi justamente aí que surgiu o primeiro fracasso do novo controle. 2 investidores ameaçaram retirar apoio se a empresa tratasse o problema como escândalo público antes de quantificar o risco. Marcelo entrou na sala de Camila no fim da tarde. Se a gente for agressivo demais agora, pode derrubar crédito. E se esconder, vira a mesma coisa de antes. Eu sei. Ela passou a mão no rosto. Então o que você sugere? Transparência gradual. Auditoria primeiro. Comunicação quando tivermos tamanho do problema. Camila olhou para o relatório. E Ricardo? Pode ajudar. Ela ergueu os olhos. Você está sugerindo trazer de volta o homem que acabou de ser demitido? Não como presidente. Como quê?
Consultor temporário dos arquivos antigos. Camila riu. Você perdeu a cabeça. Marcelo sentou. Ele conhece contratos que ninguém mais conhece. Esse também é o motivo para manter ele longe. Então põe supervisão. Camila ficou em silêncio. Ele aceita? Não perguntei. Por quê? Marcelo sorriu. Porque agora você manda. Camila odiou ouvir aquilo. Naquela noite, Ricardo estava num apartamento de hotel. Não tinha voltado para a casa onde morava, porque a imprensa já começava a cercar a garagem. O telefone tocou. Camila L. atendeu. Oi, precisamos de você. Ricardo ficou quieto. Isso é estranho de ouvir. Não se acostuma. Ele quase sorriu. Para quê? Ela explicou arquivos antigos, contratos auditoria. Eu aceito. Camila fez uma pausa. Nem perguntou condições. Quais? Sem cargo, sem acesso sozinho. Sem autoridade para assinar nada, certo? E você responde tudo, certo? Mesmo que te prejudicar, Ricardo olhou para a janela. Certo. Camila ficou desconfiada. Você está facilitando demais. Talvez eu tenha passado tempo demais dificultando. Silêncio. Depois ela perguntou. Lucas está aqui comigo. Quer falar com ele? Ricardo sentou na cama. Se ele quiser, Camila chamou. Houve ruído do outro lado. Então a voz de Lucas apareceu. Oi, Ricardo apertou o telefone. Oi, minha mãe disse que você vai ajudar. Vou tentar. Você entende aqueles contratos? Alguns, ela disse que são velhos. Eu também tô ficando. Lucas riu, foi pequeno. Mas Ricardo ficou alguns segundos sem saber o que fazer com aqueles sons. Você tá no hotel? Lucas perguntou. Tô, por causa dos jornalistas. Também. Você não tem casa? Tenho. Então por que hotel? Ricardo pensou. Porque eu não queria chegar em casa hoje. Lucas ficou quieto. Por quê? Porque tem dias em que um lugar grande fica mais vazio do que deveria. Camila, ao lado do filho, ouviu. Lucas mexeu no cabo do carregador. Você mora sozinho? Sim. Minha mãe fala que isso é porque você deve ser difícil. Camila abriu os olhos. Lucas. Ricardo começou a rir. Foi a primeira risada verdadeira em dias. Ela não está errada. Lucas sorriu. Eu sabia. Camila tentou pegar o telefone e ele afastou. Pera, Ricardo ficou esperando. Lucas perguntou. Você sabe fazer pão com queijo? Sei. Camila murmurou. Mentira. Ricardo ouviu. Sei fazer torrada. Não é igual. Então não sei. Lucas pensou. Tá, isso é grave? Um pouco. Ricardo sorriu sozinho. Posso aprender. A conversa não durou mais 5 minutos. Não houve pedido de perdão, não houve abraço, nem uma palavra sobre pai. Quando terminou, Ricardo ficou olhando para a tela apagada. No sábado seguinte, foi até o apartamento de Camila para devolver alguns documentos que ela tinha levado para revisar. Podia ter mandado o motorista, não mandou. Lucas abriu a porta. Minha mãe está terminando uma ligação. Posso esperar? Pode. Ricardo entrou. A casa era menor do que qualquer lugar em que ele costumava viver. Também parecia mais ocupada. Livros, mochila, um tênis no meio do corredor. Lucas voltou para a cozinha. Você quer café? Você toma café? Não. Então quem vai fazer? Você? Ricardo riu. Isso parece armadilha. Minha mãe falou que você não sabe fazer nada de cozinha. Sua mãe anda falando bastante de mim. Camila apareceu na porta. Infelizmente agora tem um motivo. Lucas colocou pão e queijo na bancada. Faz. Ricardo tirou o paletó. Eu vim trazer documento. Depois, Camila cruzou os braços. Quero ver isso. Ricardo olhou para os dois. Vocês planejaram. Lucas sorriu, talvez 5 minutos depois. O primeiro pão queimou. Lucas apontou. Tá saindo fumaça. Camila mordeu o lábio para não rir. Ricardo desligou o fogo. Eu vi. Não viu. Vi tarde. Camila pegou a frigideira. Daqui, Ricardo não soltou. Eu faço outro. Vai queimar? Camila, Ricardo. Lucas sentou no banco. Isso vai demorar. Os dois olharam para ele. Lucas deu de ombros. Só tô falando. O segundo ficou melhor. Lucas comeu metade. Não tá ruim. Ricardo olhou para Camila. Isso é elogio. Vindo dele é. Ricardo sentou. Por alguns minutos. Falaram sobre escola, depois sobre matemática. Depois Lucas perguntou por que o avô Antônio nunca tinha voltado uma terceira vez. Camila respondeu que ele ficou doente pouco depois.
Ricardo contou uma história curta sobre o pai ensinando a dirigir numa estrada de terra e quase derrubando uma cerca. Lucas riu. Era a primeira lembrança da família Montenegro que chegava até ele sem documento, advogado ou disputa. Quando Ricardo se preparou para sair, Lucas acompanhou até a porta. Ricardo. Ele virou. Oi. Lucas enfiou as mãos nos bolsos. Eu ainda não quero te chamar de pai. Ricardo assentiu. Tá tudo bem. Mas também não quero que você suma. A mão de Ricardo ficou parada sobre a maçaneta. Não vou. Lucas estreitou os olhos. Não promete se não tiver certeza. Ricardo respirou pelo nariz. Então eu digo de outro jeito. Ele soltou a maçaneta. Eu vou aparecer na próxima vez. Depois na outra. E depois a gente vê a próxima. Lucas pensou. Melhor. Camila observava do corredor. Ricardo saiu meses depois. A auditoria concluiu que a obrigação antiga existia e precisava ser renegociada. Mas a empresa não estava condenada. Houve perda, houve pressão. Houve acionista reclamando. Nada foi resolvido em uma semana. Marcelo permaneceu como presidente executivo depois de ser confirmado pelo conselho. Camila assumiu uma cadeira estratégica, mas recusou a presidência. A Montenegro deixou de ser uma empresa comandada por um sobrenome e passou a responder a um conselho de verdade. Ricardo não recuperou o cargo. Também não pediu durante alguns meses. Ajudou na reorganização dos contratos antigos e depois saiu definitivamente da operação. Teresa renunciou ao instituto. Não houve cena pública, nem desculpa perfeita. A última conversa dela com Ricardo aconteceu na antiga casa da família. Você conseguiu o que queria, ela disse. Não sei o que eu queria. Agora sabe? Ricardo pensou. Quero parar de chamar controle de cuidado. Teresa deu um sorriso cansado. Você fala como seu papai. Demorei. Ela pegou a bolsa na porta, parou. Lucas se parece com você? Ricardo ficou em silêncio. Teresa continuou. Principalmente quando acha que tá certo. Foi embora. Não pediu para vê-lo. Ainda não. Na semana em que Lucas completou 13 anos, Ricardo recebeu uma mensagem. Era uma foto, um pão com queijo queimado. Embaixo, Lucas tinha escrito: agora ficou igual ao seu. Ricardo respondeu: isso é talento hereditário. A resposta veio quase na mesma hora. Não exagera na parte hereditária. Ricardo riu sozinho. Depois apareceu outra mensagem. Sábado, 10 horas. Não atrasa. Ele olhou para o relógio, respondeu apenas: eu vou e foi. Não como presidente, não como bilionário, nem como homem que tinha finalmente conseguido ser perdoado. Foi como alguém que ainda tinha muito para provar. Lucas nunca devolveu a ele os 8 anos perdidos, ninguém poderia. Também não devolveu a presidência. E Ricardo nunca pediu. Porque, no fim, o menino que comprou parte da empresa e votou pela demissão do próprio pai não fez aquilo para destruir um homem. Fez porque tinha aprendido cedo demais que sobrenome nenhum deveria valer mais do que responsabilidade. E naquela história, talvez a maior derrota de Ricardo Montenegro tenha sido perder a cadeira. Mas a primeira vitória de verdade veio muito depois. Num sábado comum, quando Lucas abriu a porta, olhou para ele e disse: você chegou cedo. Ricardo sorriu. Você mandou não atrasar. Lucas abriu espaço. Entra. E dessa vez, Ricardo entrou sem precisar que ninguém decidisse por ele. Se essa história te marcou, me conta qual momento ficou mais forte para você. Quando Lucas votou pela saída de Ricardo, quando Ricardo recusou usar o exame como desculpa, ou quando ele começou a aparecer sem pedir nada em troca. Diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se chegou agora, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje e deixa um like para mais gente conseguir encontrar.